Oi, vamos à nossa aula de português hoje. Primeira aula, então, né? A aula 1 da apostila número 4. Já estamos no mês de outubro, né? Então, hoje a gente vai começar a estudar um assunto novo na língua portuguesa. Lembram que a semana passada eu falou para vocês que na língua portuguesa todas as palavras, elas são classificadas, né, de acordo com a função que elas possuem no texto. E elas podem ser classificadas em 10 coisas diferentes, né? Semana passada a gente viu as conjunções. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os pronomes, tá? Para começar, lá na apostila de vocês vão fazer a leitura de um texto chamada No Bairro dos Pronomes. É uma historinha muito legal do Monteiro Lobato, né? Ela foi adaptada, assim. Ele usou o personagem da Emília para explicar para a gente um pouquinho sobre os pronomes, então, tá bom? Depois de vocês fazerem a leiturinha do texto, daí vocês vão ver que lá na apostila de vocês vai ter a explicação sobre os pronomes. Vai estar explicando, né, o que são os pronomes e em quais eles podem ser classificados, certo? Lá na página 5, então, depois começa e vai ter os quadros, dando exemplos para vocês de cada pronome, então, ok? Vou tentar dar uma explicadinha rapidinho, assim, só para a gente ter uma noção, mas depois tem que fazer a leitura lá das explicações na apostila, tá bom? Então, assim, pronome é uma classe de palavras, como a Pro já falou antes, né? E qual que é a função dela? A gente sabe que substantivos são aquelas palavrinhas que dão nome aos seres, né? Todos os seres, eles possuem um nome. Isso a gente classifica como substantivo. O pronome, ele serve para substituir ou para acompanhar o substantivo. Então, os pronomes, geralmente, eles andam junto com os substantivos, tá bom? E os pronomes, eles são classificados em 7 pronomes diferentes. Eles têm 7 funções no texto diferentes, tá? Eles podem ser classificados nos pronomes pessoais, que são aqueles que a gente mais utiliza, né? Depois a gente tem os pronomes possessivos, os demonstrativos, os pronomes de tratamento, os pronomes indefinidos, os relativos e os interrogativos. É bem fácil a gente entender a classificação dos pronomes, porque o nome dele já caracteriza a função dele. Por exemplo, vamos começar pelo primeiro. Os pronomes pessoais, vamos começar pelos do caso reto, né? E lá na apostila de vocês vai ter também no quadrinho os do caso oblíquo também, mas vamos pensar nos do caso reto. Eles servem para representar, então, as pessoas, ó, pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais. Qual que é a função deles, então? Eles indicam a pessoa de quem a gente está falando no texto, né? Numa frase, por exemplo, eu estou feliz. Se é para eu perguntar quem que está feliz, eu é a pessoa, é o pronome, tá? Que está substituindo o substantivo Lúcia. Se eu disser, você está triste, você é Maria, por exemplo. O você está substituindo o substantivo Maria, certo? Então, às vezes, ele serve para a gente substituir. Quando a gente vai fazer um texto, para não ficar repetindo, Maria foi à escola, Maria foi ao mercado. Aí a gente pode usar os pronomes pessoais. Em vez de eu falar sempre Maria, eu posso substituir por ela, tá bom? Depois dos pronomes pessoais, daí então eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou você, eles ou elas, né? Lá na apostila de vocês vai ter também
os do caso oblíquo, que são aqueles me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, tá? E tem outros lá também que vocês vão ver. Eles são divididos também em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira e segunda e terceira pessoa do plural. Só olhar lá na tabelinha, tá? Depois dos pronomes pessoais, vocês vão ver lá os pronomes possessivo. Olha o nome, possessivo, dá a ideia de posse. Então, quando eu tenho posse de alguma coisa, eu digo que aquilo é meu. Se você tem posse, você diz que aquilo é seu. Então, quais são os pronomes possessivos? Meu, teu, minha, sua, suas, tá? Todos aqueles pronomes que indicarem posse. Se eu digo assim, meu caderno está sujo. Então, meu é um pronome que está dando a ideia de posse do caderno para mim. Estou dizendo que o caderno é meu. Caderno é o substantivo e o pronome, então, tá acompanhando o substantivo, certo? Depois, lá na apostila de vocês, vai ter os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? São aqueles pronomes que indicam a posição de alguma coisa, certo? Por exemplo, se a mãe pergunta assim, filho, qual pão você quer? Este ou este? Ela tá demonstrando para vocês, né? Qual posição? É esse que tá aqui ou este que tá aqui? Pronomes demonstrativos, então, são estes, aqueles que indicam a posição. Quais que são eles? Este, esta, aquele, aquela, estes, estas, tudo que indicar posição. Os pronomes de tratamento são aqueles que a gente usa em sinal de respeito, em algumas situações formais. Cada pronome de tratamento, para cada pessoa que a gente vai falar, existe um pronome de tratamento adequado, certo? Aí vocês dão uma lidinha lá na tabelinha para saber então, senhor, senhora, vossa excelência, vossa santidade, vossa alteza, vossa senhoria, aí vocês vão perceber lá, tá bom? Depois lá na apostila de vocês vai ter os pronomes indefinido. O nome já tá dizendo, ó, indefinido. São aqueles pronomes que geralmente vão estar empregados na terceira pessoa e quando a gente vai ler, a gente não consegue identificar, tá? Não consegue descobrir o que está acontecendo, de quem eles estão falando. Por exemplo, se eu digo assim, algum dia eu vou viajar para Paris. Não sei quando que é. Então, esses pronomes a gente chama de indefinidos. Algum, nenhum, muitos, poucos, alguns, certos, quantos, quantas, alguém, ninguém, algo, tudo indefinido. Eles não dão uma ideia de alguma coisa pra gente, né? Os pronomes relativos são aqueles que se referem a uma coisa que a gente já falou antes, tá? Então, o qual, os quais, cujo, quanta, quantos, cujas. Por exemplo, se a Pro diz, hoje nós vamos estudar um texto cuja leitura a gente fez ontem. Então, quer dizer, relativo àquele texto que a gente viu ontem, certo?